Fala pessoal, beleza? Vamos hoje começar então a aprofundar no assunto de termodinâmica, na parte de termologia. Vamos falar de dilatação térmica. O que é dilatação térmica? Para entendermos o que é dilatação térmica, já tendo em mente trabalhado com temperatura, vamos analisar de forma macroscópica. Vimos a questão do termômetro, vimos aqui como que converte de escala Celsius para Kelvin, para Fahrenheit e vice-versa, como que é a construção da equação de uma construção do termômetro, a construção de conversão de escalas. Agora nós vamos olhar para a temperatura de forma microscópica, ok? Então tudo começa assim, temperatura, o que é temperatura? Temperatura está relacionada à sensação de quente e frio, né, no nosso dia a dia. Porém, por detrás dessa sensação de quente e frio, microscopicamente existe muito mais coisa do que se possa observar apenas como quente e frio. Visão microscópica das coisas. Vamos supor que você tenha qualquer objeto, qualquer tipo de objeto que estiver à disposição. Se você tivesse um olhar microscópico, aplicasse um zoom em uma pequena parte desse objeto, iria verificar ali átomos vibrantes. Por se falar de átomos vibrantes, se subentende que eles estão com certa energia. Então, a temperatura de um corpo está diretamente relacionada com essa energia com as quais os átomos vibrantes deste corpo estão se movimentando. Veja só essa animação. Temos um maçarico aqui na extremidade dessa barra metálica, e onde que ele está perto, os átomos estão agitando com mais energia. E onde então está mais quente, ou seja, viu só, a questão de quente está relacionado à energia com as quais os átomos, os elétrons, as partículas constituintes desse material estão vibrando. Quanto mais energia nessa vibração, quer dizer que está mais quente. Quanto menos energia nesta vibração, conforme mostrado aqui na extremidade direita da barra, menos energia, então está menos quente. Na termologia não existe a questão assim, frio. O que é o frio? Frio é a ausência de calor. Frio é a ausência de energia. Tá? Olha só. Indo para o próximo slide, vamos falar agora propriamente das dilatações. A dilatação linear. Dilatação linear, como o próprio nome sugere, é a dilatação que acontece de forma unidimensional, como se fosse de fato uma linha se expandindo. Fica muito mais tranquilo de entender a dilatação linear quando passamos a olhar de forma microscópica o que está acontecendo. Vamos considerar aqui uma barra de comprimento inicial L0, tá? L é o comprimento da barra, L0, né? É o comprimento inicial da barra, com a temperatura inicial, TI. Vamos analisar microscopicamente. Olha só, vários átomos estão... Nós podemos aproximar a visão microscópica dessa barra como sendo vários átomos alinhados um perto do outro, como se estivessem de fato enfileirados. Quando nós aquecemos essa barra, aumentamos a temperatura dela, a temperatura ela vai se elevar para uma temperatura TF, e estes átomos eles vão começar a vibrar, começar a oscilar. O espaço entre eles vai aumentar. Esse espaço dos átomos aumentando, por consequência, vai aumentar também o tamanho da barra. Eu coloquei aqui em proporção, né, mas não varia tanto assim conforme está mostrado na figura, né, daqui para cá, né? Porém, serve a título de exemplo e ilustração. Então a barra ela variou um comprimento ΔL. Esse ΔL é o tanto que a barra variou o seu comprimento. Essa dilatação, por isso que ela é dita linear, como se fosse uma linha dilatando, ela difere de objeto para objeto. Dependendo do material, vai haver mais ou menos dilatação. Por exemplo, olha só esse outro material, vamos supor que sofra o mesmo processo de aquecimento, a mesma variação de temperatura, porém, variou menos o seu comprimento. Então, nesse caso, de material para material, acontece uma diferença. E a característica que interfere nessa dilatação se chama coeficiente de dilatação linear.
representado por essa letra grega chamada alfa. Então, esse coeficiente de dilatação linear depende do material. Quanto maior for o coeficiente de dilatação linear, maior vai ser a variação da dilatação. Então, essa é a dilatação linear. Como que é a expressão, né, da dilatação linear? A variação de comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação do material vezes a diferença de temperatura. Ó, então, ΔL é a variação do comprimento, é o comprimento final menos o inicial, ou seja, é o pedaço que a barra variou o seu comprimento. L0 é o comprimento inicial da barra. Esse alfa é o constante de dilatação linear, depende de cada material. E o ΔT é a diferença de temperatura, final menos a inicial, ok? Então, é através dessa expressão que se calcula a variação de comprimento através de uma dilatação linear. Vamos ver aqui um exemplo. FUVEST 2014. Uma lâmina bimetálica de bronze e ferro na temperatura ambiente é fixada por uma de suas extremidades, como visto na figura abaixo. Então nós temos uma lâmina aqui que ela na verdade é uma bimetálica, né? Uma lâmina que tem dois tipos de metal. Essa parte escura é o ferro e a parte mais clara aqui é o bronze, e elas estão presas na parede. Nessa situação, a lâmina está plana e horizontal. A seguir, ela é aquecida por uma chama de gás. Então essa lâmina aqui ela vai ser aquecida. Após algum tempo de aquecimento, a forma assumida pela lâmina será mais adequadamente representada pela figura. Então nós temos aqui 5 figuras, A, B, C, D e E. Após o aquecimento dessa lâmina, composta por dois tipos de metais, como que ela vai ficar? Será que ela vai dilatar dessa maneira aqui, de forma reta? Olha só, note e adote o coeficiente de dilatação térmica do ferro é 1,2 vezes 10 a menos 5 graus elevado a menos 1. Isso daqui é a unidade de dilatação térmica, tá? Graus elevado a menos 1. Não esquente com isso agora. O coeficiente de dilatação linear do bronze é 1,8 vezes 10 a menos 5. Então, após o aquecimento, a temperatura da lâmina é uniforme, né? Beleza. Olha só, o coeficiente de dilatação linear do bronze é maior do que o do ferro. Isso quer dizer o quê? Que para uma mesma variação de temperatura, quem que vai dilatar mais, o bronze ou o ferro? Só de olhar para o coeficiente de dilatação térmica dos materiais, dá de perceber que o bronze ele vai dilatar mais. Ele vai ter mais dilatação porque o coeficiente de dilatação dele é maior. Portanto, olhando as figuras, ó, não pode ser a letra A, não pode ser a letra B. Por quê? Aqui está como se os dois tivessem a mesma dilatação linear. Porém, o exercício fala, como eles têm coeficientes de dilatação linear diferentes, eles vão ter tamanhos diferentes após o aquecimento. A alternativa C dá a entender que o escuro, a parte escura, é mais longa do que a parte clara. A parte escura é o ferro, e o ferro tem coeficiente de dilatação linear menor. Então, por o ferro ter o coeficiente de dilatação linear menor, ele não pode ter o comprimento maior, ele não pode ser maior. O ferro tem que ser menor do que o bronze ao final do aquecimento. Então, onde que o ferro é menor do que o bronze? Onde que a parte escura é menor do que a parte clara? Alternativa D de dado, né? Na alternativa D de dado, a parte branca ela é maior. A parte branca é o bronze, tem um coeficiente de dilatação linear maior. Por isso que ao final do aquecimento ele é maior. Então é a alternativa D de dado. Esse exercício é bom para você entender que quanto maior for o coeficiente de dilatação linear do material, ele vai se expandir mais do que aquele que tem um coeficiente de dilatação linear menor, para uma mesma variação de temperatura, né? Como mostrado no exercício. Outro exercício. Em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador a uma temperatura de menos 10 graus e espera-se cerca de 15 minutos para novamente medir o comprimento do lápis. O comprimento medido nessa situação com relação ao medido anteriormente será... Então vamos entender, eu gosto de desenhar a resolução do problema para você poder entender. Ó.
O- Então, ó, essa régua metálica, ela foi usada para medir o comprimento do lápis. Aqui está o lápis e aqui está a régua. Vamos supor que o comprimento aqui deu mais ou menos 6 centímetros de comprimento o lápis. Aí, o que aconteceu? Essa régua foi para o congelador. Quando o material ele é esfriado, ele vai encolher. Então, se ele é aquecido, as moléculas vão vibrar com mais energia. Essa vibração com mais energia, por consequência, vai aumentar o espaço entre as moléculas e esse aumento de espaço é a dilatação propriamente dita. Mas o inverso também é verdadeiro. Se você esfriar o material, as moléculas vão ficar mais paradinhas, então as moléculas vão diminuir o espaço entre elas, elas vão ficar mais encolhidinhas, e isso propriamente é a diminuição de volume ou o encolhimento, né? Então, quando você esfria o material, ele encolhe, porque as moléculas elas diminuem o espaço entre elas, elas ficam mais juntinhas. Então, ao colocar essa régua no congelador, ela vai diminuir de tamanho. Ao diminuir de tamanho, as suas marcações vão também diminuir de espaço. E aí, ela vai marcar um comprimento como se o lápis tivesse 7 centímetros aqui no exemplo que eu dei. Então, entendeu? Ó? Quando a régua vai para o congelador, ela vai encolher e por ela encolher, as marcações dela vão também diminuir de espaço e ao medir o lápis, apesar do lápis estar com o mesmo tamanho, mas a régua ela vai medir como se fosse 7 centímetros. Vamos voltar no enunciado. O comprimento medido nessa situação aqui, onde a régua está fria, com relação ao medido anteriormente, que era onde a régua estava normal, será, bom, o comprimento aqui será, vamos lá, ele quer saber o comprimento medido, que a régua vai medir. A régua vai medir um comprimento maior, porque a régua sofreu uma contração. Então a alternativa A é a alternativa correta, embora o lápis estivesse no mesmo tamanho, mas o comprimento medido pela régua, nesse caso aqui, vai ser maior, ó, 7 centímetros. A régua sofreu uma contração, então ela vai marcar 7 centímetros. Tá. Aqui aí, ó, aí fala, vai ser o mesmo comprimento, porque o comprimento do lápis não se alterou. Sim, mas o comprimento da régua se alterou. E o comprimento da régua, ao ser alterado, vai alterar na medida do comprimento do lápis. Entende? Vamos lá. Agora nós vamos ver a dilatação superficial. Então nós vimos a dilatação linear, agora veremos a dilatação superficial. Vamos supor que nós tenhamos uma placa metálica de área inicial a 0, e aí nós vamos esquentar, né? Essa superfície aqui, ela é composta por átomos. Esses átomos estão aqui vibrando, né? Toda a placa é composta por átomos, e esses átomos estão vibrando aqui. Ao ser aquecida, essa placa, esses átomos, essas moléculas, elas vão agitar com mais energia e o espaço entre uma molécula e outra vai aumentar. Ou seja, vai acontecer dilatação superficial, vai acontecer dilatação térmica. Então aqui eu exagerei na proporção para poder ficar evidente o que acontece. Então o espaço entre uma molécula e outra vai aumentar porque elas estão agitando com mais energia agora, né? Estão agitando com mais energia. Qual que é a fórmula, então, da dilatação superficial? O que é esse ΔA? ΔA é a diferença, né, entre o comprimento inicial, a área inicial, que era anteriormente marcada por essa pontilhada aqui, esse quadrado aqui, né? E também tem o quadrado final, né? A área final. Então a diferença entre a área final menos a área inicial é o que está marcado aqui de azul, tá? Então isso que está marcado aqui de azul é a diferença da área final, que é o quadrado maior, menos o quadrado menor. Então isso é a variação da área que acontece numa dilatação superficial. E é igual a beta. Beta é o quê? Coeficiente de dilatação superficial. Lembra que nós tínhamos o coeficiente de dilatação linear?
Agora aqui nós temos o coeficiente de dilatação superficial, vezes o A0, que é a área inicial, vezes o ΔT, que é a diferença de temperatura inicial e final. Note, a fórmula é muito parecida com a expressão da dilatação linear, porém, no lugar do comprimento, nós temos área. No lugar do alfa, nós temos o beta, que nada mais é do que o coeficiente de dilatação do material superficial, e depende de material para material. Uma placa metálica vai ter uma dilatação diferente de uma placa de madeira, por exemplo. Isso porque cada material tem comportamentos diferentes. Olha só, outra coisa interessante também da gente entender da dilatação superficial é que uma superfície nada mais, nada menos é do que a dilatação linear em uma direção e a dilatação linear na outra direção. Por isso que o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, ele é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, ou seja, beta é igual a 2 vezes o alfa. Dessa maneira, você pode escrever a fórmula como sendo ΔA igual a beta vezes A0 vezes ΔT, ou no lugar do beta você coloca o 2α, que também fica ΔA igual a 2α vezes o A0, que é a área inicial, vezes o ΔT. Agora, dilatação volumétrica. Na dilatação volumétrica, o processo é muito semelhante ao que nós já estamos discutindo. Nós temos um objeto tridimensional, ou seja, ele tem 3 dimensões, base, né, ele tem comprimento, largura e altura. Ao ser aquecido, as suas moléculas vão ocupar mais espaço, então vai ser uma dilatação, e a diferença de volume final, que é o volume aqui do cubo maior, menos o volume do cubo menor, é essa parte de azul aqui. Essa é a variação de volume. Então essa variação de volume que é a variação do volume desse sólido, nesse caso aqui, nesse cubo, é igual ao gama. Esse gama é outra letra grega que representa o coeficiente de dilatação volumétrica desse material, vezes o volume inicial, que era o volume anterior ao aquecimento, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura inicial, final menos a temperatura inicial. Então, note, as 3 expressões são muito parecidas. Quando falar de dilatação linear, você vai usar o comprimento e o coeficiente de dilatação linear. Ao falar da dilatação superficial, vamos usar a área e o beta, né, que é o coeficiente de dilatação superficial. E ao falar da dilatação volumétrica, vamos usar o volume e o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica. Vamos falar um pouco mais desse gama aí. O gama, por se tratar aqui da dilatação volumétrica, né, é uma dilatação que acontece é como se fossem 3 dilatações lineares. Dilatação linear no comprimento, dilatação linear na largura e dilatação linear na altura. Logo, o gama, ele é 3 vezes a dilatação linear, tá bom? Beleza, vamos falar agora de algo que é muito interessante ainda em dilatação térmica, que é o comportamento anômalo da água. Todo material, conforme eu disse anteriormente, se você esfriar ele vai encolher. Não é verdade? As moléculas elas vão ter menos energia, elas vão ficar mais paradinhas, porém movimentando ainda, com pouca energia, e uma molécula vai se aproximar da outra. Imagine se tiver uma sala com muitas pessoas. Ao esfriar ao máximo a temperatura dessa sala, qual que vai ser a tendência da localização dessas pessoas? Elas vão se aproximar uma das outras para poder, conservar a temperatura, digamos assim. E quando você aumenta a temperatura da sala, as pessoas vão ficar mais agitadas e vai aumentar o espaço entre elas e vai dilatar, vai aumentar o volume que elas ocupam em uma sala. O exemplo é tosco, mas serve para visualizar o que acontece na dilatação térmica. Voltando para o comportamento anômalo da água, vamos supor um recipiente que contém água igual mostrado na figura. Se tivermos uma visão microscópica do processo, aplicarmos um zoom, vamos ver ali 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, ou seja, H2O. E toda a água é composta por essas moléculas de H2O, ok? Quando você esfria, ou seja, de 4 até 0 graus, né? De 4 até 0 graus, está aqui o H2O. O que vai acontecer? Devido à geometria, a configuração geométrica do H2O, que é o que? É como se fosse um triângulozinho assim, ó.
Devido a essas ligações, essa ligação molecular, vai acontecer de quando for esfriado de 4 até 0 graus, essa configuração geométrica vai fazer com que o volume ocupado pela molécula aumente. Ou seja, vai haver uma dilatação volumétrica. Todas as moléculas da água, elas vão estar nessa nova configuração geométrica, portanto, a água vai dilatar, né? A água estava aqui no volume inicial, ao ser esfriada até 0 graus, ela dilatou. Ela não cumpriu assim com o que todos os sólidos fazem, que é diminuir o volume quando você esfria a temperatura. No caso da água, devido a essa geometria molecular, ela expande o volume. A molécula, ela vai, no encolhimento da molécula, o triângulo acaba ocupando mais espaço. E a água expande. Por isso que você não pode deixar a garrafa com água até a borda e fechar e colocar no congelador. Porque quando a água congelar, ela vai estourar a garrafa. Por isso é bom deixar um espaçozinho para a água poder dilatar quando ela congelar. Dilatação dos líquidos. A dilatação dos líquidos ela é um pouco diferenciada devido ao processo que acontece a seguir. Se você tem um recipiente e esse recipiente tem água até a borda, tem que ter água até a borda, o que vai acontecer? O líquido ele dilata mais do que o sólido. Então, ao ser aquecido, o líquido, por dilatar mais, ele vai derramar no chão. Ele vai derramar um pouco, né? O que aconteceu? Aconteceu foi o seguinte, essa dilatação do líquido, a dilatação total do líquido vai ser o quê? A dilatação do recipiente, mas não só a dilatação do recipiente, que é a dilatação que o ΔVr, mas a dilatação aparente do líquido, que é o que caiu no chão, o que foi derramado, ok? Então a dilatação real do líquido vai ser a dilatação do recipiente, ou seja, vai ser o líquido antes ele estava ocupando só essa parte aqui, né? Aí ele dilatou, ou seja, a dilatação do líquido real vai ser a dilatação do recipiente, mais a dilatação do volume aqui que foi despejado no chão. Então se eu pegar essa dilatação aqui em vermelho, mais a dilatação aqui que caiu no chão, eu vou ter a dilatação total, ou seja, a dilatação real do líquido. Então essa é a dilatação dos líquidos. Vamos para um exemplo. Temos presenciado no ano de 2019 oscilações de temperatura em um mesmo dia que podem variar de 1 grau pela manhã até 21 graus ao meio-dia. Considerando tais variações, podemos afirmar que 40 litros de gasolina medidos pela manhã poderão chegar ao meio-dia a um volume em litros de, considere o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina igual a 1,2 vezes 10 a menos 3 graus elevado a menos 1. Bom, aqui ele quer saber o quê? Qual que vai ser o volume final da gasolina ao meio-dia? Considerando o quê? Olha só, a temperatura está variando de 1 grau Celsius pela manhã até 21 graus Celsius ao meio-dia. Então ele forneceu aqui a diferença de temperatura. 21 graus Celsius menos 1 grau, então a diferença de temperatura que se trata esse exercício é de 20 graus Celsius. E antes de mais nada, esse exercício ele fala sobre dilatação volumétrica, porque ele quer saber volume aqui, ó, volume em litros, ok? Então dilatação volumétrica. A expressão da dilatação volumétrica é essa, ΔV é igual a gama vezes V0 vezes ΔT. O ΔT nós já descobrimos aqui qual que é. E que mais? Bom, ele fala que o coeficiente de dilatação volumétrica da gasolina é igual a 1,2 vezes 10 a menos 3. Então nós temos o coeficiente gama aqui da fórmula. E o V0, que falta, é igual a 40 litros. Então agora é só substituir na expressão para a gente saber qual que vai ser a variação de volume que aconteceu de manhã até meio-dia. Então vamos lá. O gama é igual a 1,2 vezes 10 a menos 3. Quando nós temos graus Celsius a menos 1, quer dizer que esse grau Celsius ele está dividindo. Vezes o V0, que é 40 litros, vezes o ΔT, que é igual a 20. Vamos multiplicar isso agora. Graus Celsius cancelam. 40 vezes 20 é igual a 800.
Então fica 1,2 vezes 800 vezes 10 a menos 3 litros. Se você não entendeu, retorna aí o vídeo para poder pegar o que foi feito. E agora 1,2 vezes 800, para você poder facilitar fazer essa conta, você pode, por exemplo, escrever ela dessa maneira. 1,2 vezes 8 vezes 100, já que 800 é igual a 8 vezes 100. 8 vezes 1,2 é igual a 9,6. Então fica 9,6 vezes 100, que é igual a 960. Então, a variação do volume é igual a 960 vezes 10 a menos 3, ou 960 dividido por 10 elevado a 3. Né? Você pode passar aqui do numerador para o denominador, porém invertendo o sinal, isso é uma regra de potenciação. 10 a terceira é igual a 1000, então fica 960 dividido por 1000, que é igual a 0,96 litros. Então note, esse daqui, o que aconteceu? Nós tínhamos o volume inicial de 40 litros. Aí meio-dia, olha só, o ΔV era 0,96 litros. Mas ele quer saber o volume final. Para a gente saber o volume final, nós temos que somar o volume inicial, que é o 40, mais o ΔV, que é esse pedacinho aqui, 0,96. Então vai ficar assim, volume final é igual a 40 mais 0,96, que é 40,96 litros. Então esse é o volume ao meio-dia. Então de manhã a 1 grau Celsius nós tínhamos 40 litros, e meio-dia a 21 graus Celsius nós temos 40,96 litros. A gasolina ela dilatou o seu volume em quase 1 litro. Na resposta, o que você marcaria? Letra E de escola. Bom, então é isso. Nós vimos aí o que é a dilatação térmica, a relação da dilatação térmica com a temperatura. Vimos os 3 tipos de dilatação, linear, superficial e volumétrica. Vimos o comportamento anômalo da água. Vimos também a dilatação dos líquidos e encerramos a aula com um exemplo. Espero que tenham entendido e até a próxima.